Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos entrar agora na reta final do curso da Reforma Previdenciária implementado pela Emenda 103. E nessa parte final, nós selecionamos alguns temas diversos, como modificação no auxílio reclusão, modificação no salário família, modificação na faixa de contribuição previdenciária do empregado doméstico, do trabalhador avulso, alguns temas finais dentro da Emenda Constitucional de número 103. Nós vamos começar com as alterações dentro do artigo 27. Até que lei discipline o acesso ao salário família e ao auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta igual ou inferior a R$ 1.364,43, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Isso aqui não muda nada, já era assim, era o limite de baixa renda da emenda 20, que era R$ 360 e foi reajustado. Isso aqui é apenas uma reafirmação desse limite de baixa renda, já era esse valor antes da emenda constitucional de número 103. As mudanças, de fato, estão nos parágrafos. A primeira delas é a restrição da renda do auxílio reclusão a um salário mínimo. É o parágrafo 1º. Até que lei discipline o valor do auxílio reclusão de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição, o seu cálculo vai ser feito na forma da pensão por morte, mas não podendo exceder a um salário mínimo. Na verdade, se não podendo exceder, já fixa em um salário mínimo. Vejam, no texto que tramitava até chegar no segundo turno no Senado, a pensão por morte no regime geral poderia ser menor que um salário mínimo se o dependente tivesse alguma renda formal. Só que isso não passou em segundo turno. Então, a pensão por morte, com o texto aprovado da emenda 103, ela não pode ser menor que um salário mínimo no âmbito do regime geral de previdência social. No regime próprio pode, se o dependente tiver renda formal, conforme nós vimos essa incongruência. Então, como não pode ser menor que um salário mínimo e o dispositivo fala que não pode exceder, fixou em um salário mínimo. Só que isso aqui somente é aplicável de acordo com o tempus regit actum. Como ao direito adquirido ao regime anterior, até o dia da publicação da emenda nos termos do artigo 3º, essa regra só é aplicável às prisões em regime fechado a partir de 14 de novembro de 2019. Para as prisões em regime fechado de segurados de baixa renda, até 3/11/2019, aplica a sistemática antiga, que é a mesma remissão à renda da pensão por morte, que no caso, adaptando o artigo 75 da Lei 8.213, artigo inclusive que não foi recebido pela emenda 103, é 100% do salário de benefício sem fator previdenciário. Então, prisões de segurados de baixa renda em regime fechado, efetivadas até 13/11/2019, o auxílio reclusão equivalerá a 100% do salário de benefício. Ao revés, o regime atual, segregações prisionais em regime fechado, a contar do dia seguinte à publicação da emenda, pois o direito adquirido até o dia da publicação, artigo 3º que estudamos. Então, prisões em regime fechado, a contar de 14 de novembro de 2019, o INSS vai conceder o auxílio reclusão, se for segurado de baixa renda, observados os demais requisitos, como o período de carência de 24 contribuições mensais, no valor fixo de um salário mínimo, ok? Mais uma porrada depois da Lei 13.846, de 2019, mais uma porrada no auxílio reclusão. Particularmente não sou simpático a isso, não é benefício de preso, é benefício de dependente que não cometeu crime, preso ou não, culpado ou não, se pagou contribuição previdenciária. O parágrafo 2º é um avanço de proteção social. Existem alguns pontos que vimos, embora pequenos, que a emenda 103 traz avanços de proteção social. O salário família, que é um benefício previdenciário para o empregado doméstico, o trabalhador avulso de baixa renda também, que tenha filhos ou equiparados, menores de 14 anos ou inválidos de qualquer idade, ele tinha duas cotas conforme a faixa de renda. A cota menor foi extinta, então unificou-se numa cota maior. Isso aqui é um avanço de proteção social. É o parágrafo 2º do artigo 27, até que lei discipline o valor do salário família, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, o valor será de R$ 46,54. R$ 46,54.
Razão pela qual essa tabela aqui, que consta do artigo 66 da Lei 8213, a cota menor de R$ 32,80 ela foi extinta. Então agora todos os segurados que recebam até o limite de baixa renda, R$ 1364,43, em sendo empregados, trabalhadores avulsos ou empregados domésticos ou aposentados de baixa renda nessa condição, vão receber essa diferença, que dá mais ou menos aproximadamente R$14. Mas você bota assim, às vezes o homem tem 4 filhos menores de 14 anos. 14 vezes 4 dá 56. A mulher é empregada de salário mínimo, mais 56 dá R$112, já é alguma coisa. Não é um avanço grande, é um avanço pequeno, mas não deixa de ser um avanço de proteção previdenciária. Ok? Bom, o artigo 28 da emenda fez com que o artigo 20 da Lei de Custeio da Seguridade Social, para quem não se recorda, fixava as faixas, ainda fixa, porque isso só vai mudar em março de 2020, a faixa da contribuição previdenciária do empregado, do trabalhador avulso, do empregado doméstico, que é essa tabelinha aqui, ó. O empregado, o trabalhador avulso, o empregado doméstico, nos termos do artigo 20 da Lei de Custeio da Seguridade Social, a Lei 8212 de 91, com faixa de salário de contribuição até R$ 1.751,81, alíquota linear de 8%. De R$ 1.781,82 até R$ 2.919,72, alíquota linear de 9%. E de R$ 2.909,73 até o teto, R$ 5.839,45, alíquota de 11%. Isso cai, somente se aplica até a competência fevereiro de 2020, tá? A partir da competência março de 2020, vamos aplicar outro regramento. Por que março de 2020? Porque teve vigência postergada pelo artigo 36 da emenda 103 para respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Porque em alguns casos vai ter aumento de tributo, em outros vai reduzir e jogou para março, competência março de 2020, para evitar problema. A partir de 1/3 de 2020, portanto, cai o artigo 20 da Lei de Custeio e vamos aplicar, até que haja uma lei específica regulamentando a matéria, o artigo 28 da Emenda Constitucional de número 103. Até que lei altere a alíquota da contribuição, de que trata a Lei 8.212 de 91, devida pelo segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso, essa vai ser: para quem ganha até um salário mínimo, 7,5%. Acima de um salário mínimo e até R$ 2.000, alíquota de 9%. De 2001 até R$ 3.000, alíquota de 12%. E de 3.001 até o teto, 5.839,45, alíquota de 14%. Aqui você vai fazer por faixa. Então, se a pessoa ganha, vamos supor, R$ 2.000, você vai fazer a conta até 998, vai aplicar 7,5%. E da faixa acima de 998 até R$ 2.000, você vai aplicar 9%. E aí você vai extraindo a contribuição previdenciária por faixas para depois somar. Antes era linear, você ganhava R$ 5.000, era 11% de 5.000. Você ganhava o salário mínimo, era 8% de 998. Agora não, é feito por faixas, como é aquela questão da redução do menor benefício de pensão por morte, como é agora a contribuição do servidor federal também na faixa. É a mesma sistemática de faixas nessas 3 situações. E aí, eu fiz uma tabelinha para ficar bonitinho, até um salário mínimo 7,5%, de um salário mínimo até R$ 2.000, 9%, de R$ 2.001 a R$ 3.000, 12%, de R$ 3.001 até o teto, 5.839,45%, 14%. Essas alíquotas serão progressivas, portanto, de acordo com o salário de contribuição, aplicando cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos limites, conforme expliquei, e esses valores vão ser ajustados todo ano pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, para evitar que aumente carga tributária pela inflação. Então, ano que vem, 2020, os valores vão ser reajustados. Aquela portaria anual que sai meados de janeiro vai englobar agora a atualização dessa tabela. Só para fazer uma simulação, quem ganha salário mínimo se deu bem, porque quem ganha um salário mínimo pagava 8%. Lembrando que isso aqui só se aplica para empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Isso não se aplica a contribuinte individual, autônomo, PJ, segurado facultativo, não, só para esses 3 segurados. Então o cara que ganhava um salário mínimo se deu bem,
caiu de 8 para 7,5. Isso aqui vai dar pouco, vai dar em torno de R$5, mas reduziu, né? Então tem que elogiar. Se reduziu, tem que elogiar. Agora, quem ganha o teto 5839,45, a gente tem que fazer o enquadramento por faixas. Aí você pega até 998, você aplica 7,5. Aí você pega de 998, acima de 998 é 2.000, você aplica 9. De 2001 a 3.000, você aplica 12. De 3.001 até o teto, você aplica 14%. Fazendo isso, somando as faixas, isso vai dar R$ 682,52. Quem ganha o teto vai pagar mais, porque antes você aplicava aquela alíquota de 11% linear pelo teto de 5839,45, esse segurado ele tinha desconto de R$ 642,33. Agora, fazendo enquadramento dentro das faixas citadas, aumenta para R$ 682,54, um aumento aí de aproximadamente R$ 40. A alíquota progressiva é isso, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. A partir da competência março de 2020, com recolhimento em abril de 2020, entra essa nova sistemática de recolhimento das contribuições previdenciárias dos empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Ok? Agora nós vamos passar para uma regra que depende de regulamentação. Para fazer cruzamento de dados, para evitar fraudes, verificar tetos, etc., foi previsto um sistema federal de inclusão de dados para fazer o cruzamento, para pegar as situações de irregularidade, tanto desta emenda quanto de outras normas que impeçam a acumulação de determinados benefícios. É o artigo 12. A União irá instituir um sistema integrado de dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados dos regimes de previdência que trata o artigo 40, que é o regime próprio, 201, regime geral, e 202, a privada, e os benefícios de programa de assistência social também, e também as remunerações, proventos de inatividade e pensão por morte, decorrentes das atividades militares do artigo 42 com 142, em interação com outras bases de dados, ferramentas e plataformas para o fortalecimento da sua gestão, governança, transparência e o cumprimento das disposições do artigo 37 da Constituição. Por exemplo, não vimos que agora a aposentadoria com pensão menor benefício reduz em faixas? Aí se for de esfera de governo diferente, regime próprio federal e regime próprio estadual, esse sistema vai pegar. O BPC-Loas não pode acumular com benefícios previdenciários, salvo pensão indenizatória, esse sistema vai pegar. Então, assim, isso é para cruzar dados e pegar situações irregulares. A União, os estados, o DF e os municípios, e os órgãos e entidades gestoras dos regimes, sistemas e programas, a que se refere o CAPT, vão disponibilizar, é obrigatório, as informações necessárias para a estruturação do Sistema Integrado de Dados e terão acesso ao compartilhamento das informações, sendo vedada a transmissão de informações para a pessoa física ou jurídica em atividade que não seja relacionada à fiscalização dos regimes, sistemas e programas. Então, esses dados serão exclusivamente utilizados para a respectiva fiscalização. Ok? Vamos trabalhar agora com o artigo 25, que é uma mistura de temas. O CAPT nós já estudamos, quando vimos a vedação de contribuição de tempo ficto. Vendo mais uma vez, já que o que abunda não vicia, será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no regime geral, decorrente das atividades descritas na legislação, até a data da vigência desta emenda constitucional, para fim de concessão de aposentadoria, observado o artigo 201, parágrafo 14. Foi aquele dispositivo que eu critiquei, que é o maior erro técnico da emenda, que quem fez esse artigo esqueceu que o tempo de contribuição ficto já está vedado pelo regime geral desde 98, artigo 4º da emenda 20. E aí aplicar na literalidade permitiria computar tempo ficto no regime geral para aposentadoria da emenda 20 de 98 até a emenda 103 de 2019, algo que é ininteligível e eu não sei o que isso vai dar, ok? O parágrafo 1º é um caso raro de segurado especial na emenda 103. Tivemos a modificação neste ano de 2019, na Lei 13.846, que mudou totalmente o reconhecimento administrativo e por derivação judicial, já que as alterações valem por processo administrativo e judicial, o enquadramento segurado especial, que desde então não se admite mais declaração sindical, tem que ter uma autodeclaração, um modelo aprovado pelo INSS, homologado pelo próprio INSS, outro órgão público ou por entidade do Pronater. E a Lei 13.846, vide artigo 38-A e 38-B, ambos da Lei 8.213, colocou esse sistema de autodeclaração vigente até o final de 2022.
prevendo que a partir de 2023 tem que ter uma declaração anual no CNIS Segurado Especial que vai ser criado até 30 de junho. Mas por que eu estou explicando isso? Porque a emenda 103 trouxe uma trava. Abandonar o modelo de autodeclaração e adotar o sistema de prova anual do segurado especial por declaração até 30 de junho no CNIS, no futuro CNIS Segurado Especial, só vai poder ser aplicado quando mais da metade dos trabalhadores rurais estiverem registrados no CNIS conforme a pesquisa do PNAD. É a trava do parágrafo 1º. Para fins de comprovação de atividade rural, exercida até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, o prazo de que trata o parágrafo 1º e 2º do artigo 38b da Lei 8213 será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, atingir a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores, de que trata o parágrafo 8º do artigo 195 da Constituição, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Ou seja, posterga até passar de 50%, mesmo que se chegue em 2023. Se não chegar nos 50% da inscrição de domicílios rurais segurados especiais, não vai se abandonar o modelo de autodeclaração. E o parágrafo 2º deste artigo 25 é a última pá de cal no tempo especial. Houve o sistema de endurecimento da aposentadoria especial, com idade mínima, com pontuação em regra de transição, e há uma vedação de conversão. O tempo especial por agente nocivo prestado até 13/11/2019 poderá ser convertido em tempo comum a qualquer tempo, mesmo que o requerimento se dê agora após a emenda. Ao revés, o tempo especial por agente nocivo prestado a partir de 14/11/2019 não mais poderá ser alvo de conversão. Uma regra duríssima, porque quem atua na advocacia profissional previdenciária, eu atuei como advogado público, como procurador por 5 anos só nessa área, sabe que a maioria dos casos de especial não é concessão de aposentadoria especial. É conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria comum. E esse segmento basicamente vai viver de conversão até 13/11/2019. E nesse cenário, se conservado, eu tenho orientado até os alunos que são advogados, atuam nessa área, para lentamente migrando para outras áreas, porque daqui a 20 anos vai limitar a conversão até 2019 e vai chegar uma hora que não vai ter mais nada a converter. É o parágrafo 2º. Será reconhecida a conversão do tempo especial em comum, na forma prevista na Lei 8213, ao segurado do regime geral que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após essa data. Então, conversão de tempo de 14/11/2019 em diante passa a ter vedação. Mas, professor, você acha que isso vai ser derrubado pelo Supremo? Eu acho que não, porque isso já aconteceu. Lá atrás, em 96, 97, chegou a ter medidas provisórias vedando e o Judiciário na época não derrubou. Apenas não continuou porque normativamente, politicamente, se optou em voltar a ter conversão de especial em comum. É só você pegar lá as MPs que precederam a Lei 9711 de 98. Cheguei até a tratar disso lá nas primeiras edições dos meus livros, peguei essa época. Houve um período em 96, 97 que não convertia, porque a norma tinha cassado a autorização e isso prosperou, não houve derrubada judicial da época. Então, a meu ver, isso aqui não vai ser derrubado judicialmente. Desse modo, o artigo 57, parágrafo 5º da Lei 8213, que prevê conversão de especial em comum, ele não foi recebido pela emenda constitucional 103 para períodos especiais prestados a partir de 14/11/2019. Repito mais uma vez, pode requerer agora? Pode, desde que seja tempo até 13/11/2019. Não importa o momento do requerimento administrativo, importa o momento da prestação do tempo especial. Se até 13/11/2019, converte tranquilamente. Se após isso, não vai converter mais. E um dispositivo que tem dado muita polêmica, que vem pegar aposentadorias irregulares no âmbito do regime próprio, inclusive em alguns tribunais brasileiros, né?
Tem tribunal brasileiro que pega tempo de regime geral sem certidão de tempo de contribuição, com situações que, na visão do INSS e do governo federal, são irregulares, e nesse ponto eu dou crédito ao governo federal. De fato, não tem como pegar tempo do regime geral, considerar no regime próprio sem ter uma certidão de tempo de contribuição. Isso ofende a lei. Daí que alguns tribunais fazem isso, a meu ver, indevidamente. Eu acho que é uma situação irregular. Para prevenir esse tipo de prática, que na visão do governo federal não é correta, colocou-se uma disposição de nulidade. O regime próprio que conceder a aposentadoria, trazendo o tempo de contribuição do regime geral, sem recolhimento de contribuição previdenciária e a correspondente emissão pelo INSS da certidão de tempo de contribuição, por ser algo muito grave, agora é algo mais grave ainda. É algo que é inconstitucional, e esse ato concessivo da aposentação poderá ser nulificado a qualquer tempo, já que não tem, inclusive, decadência para vícios de violação frontal da Constituição. Isso aqui veio pegar, isso foi colocado dentro do Congresso lá aos 45 do segundo tempo, para pegar alguns regimes próprios, inclusive de tribunais brasileiros, que consideram tempo de juízes ou desembargadores no regime geral sem a certidão de tempo de contribuição, e que não vai ter compensação financeira, porque se não tem CTC, não tem compensação financeira, que, a meu ver, não é algo regular, embora tenha uma regra na LOMAN, mas é uma regra que manifestamente não foi recebida pela Constituição Federal, na minha opinião. Ok? Até coloquei isso no meu livro 2020. É o parágrafo 3º. Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social, tá? Hoje eu recebi uma aluna de um jornal que publicou errado, que o aposentado do INSS vai ter que voltar a trabalhar por isso aqui. Não, isso aqui é para aposentadoria do regime próprio irregular, porque trouxe tempo do regime geral com algum vício, tá bom? Isso aqui não é regime geral, é regime próprio. Com contagem recíproca do regime geral de previdência social, mediante o cômputo de tempo de serviço, sem o recolhimento da contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Então, qualquer órgão de regime próprio que considerou tempo do regime geral sem a CTC, a exemplo do período em que não houve recolhimento de contribuição previdenciária, o ato de aposentadoria é nulo. E como agora o vício está na Constituição, o Supremo entende que não tem prazo de caducidade, decadência para rever isso. O STF vem afastando a decadência quinquenal para autotutela na revisão de atos inconstitucionais. Vide, por exemplo, o MS 29323 de 2019. O prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei do Processo Federal não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal, conforme já assentado pela jurisprudência dessa Corte. Então, senhores gestores de regimes próprios, de órgãos até federais, estaduais, distritais, de municípios que têm regime próprio, tá? Não conceda aposentadoria irregular com tempo de contribuição não reconhecido pelo INSS. Para levar legitimamente o tempo de contribuição do regime geral ao regime próprio, só tem um caminho: a emissão da certidão de tempo de contribuição pela autarquia de previdência. Ok? Um detalhe final: nós tivemos uma modificação de texto no artigo 239, que trata da contribuição PIS e PASEP. Basicamente, aqui agora foi interessante para a Previdência, porque a contribuição PIS-PASEP agora ela pode financiar benefícios previdenciários, pois o repasse para o BNDES, que era de 45%, caiu para 28%. Criou-se ainda uma avaliação anual de programas de desenvolvimento econômico pelo BNDES. Então, em síntese, para a nossa área, o que interessa é, agora a contribuição PIS-PASEP pode ajudar a pagar despesas da Previdência. Muito se fala, inclusive falei, que regras da emenda 103 até vieram beneficiar instituições financeiras, como a modificação de regra de previdência privada, com a possibilidade de ter cobertura privada de riscos não programados. Eu mesmo falei isso aqui, mas vou falar uma coisa para vocês aqui, para ser justo. Os bancos tomaram uma porrada forte nessa emenda 103. Sabe por quê?
Porque a contribuição anual que os bancos pagam sobre o seu lucro, a CSLL, era de 15%. A partir de março de 2020 vai para 20%. A emenda no artigo 32, meu amigo, minha amiga, aumentou em 5% a contribuição de lucro anual dos bancos. Você sabe quanto é 5% do lucro de todos os bancos? São trocentos bilhões de reais. E isso favorece a arrecadação da Seguridade Social. Em razão da noventena e da regra de vigência postergada do artigo 36, isso só vai se aplicar a partir da competência março de 2020. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota de contribuição da Lei 7689 de 88, que é a COFINS, que é a CSLL dos bancos, esta será de 20% no caso das pessoas jurídicas, no inciso 1 do parágrafo 1 da Lei Complementar 105, que são os bancos. Tivemos o aumento aqui para os bancos, meus amigos, que era de 15% e foi para 20% a partir de março de 2020. Então tomaram a sua porradinha também para ser justo. Muito se fala que a Seguridade Social tem dinheiro, tinha dinheiro sobrando, tinha, até 2015 sobrava mesmo. Mas conforme eu já pontuei, a partir de 2016, dados inclusive da Anfip, por exemplo, 2016 negativo 54 bi, 2017 negativo de 56. Se a Seguridade Social está negativa desde 2016, não está sobrando. Se não está sobrando, não precisa desvincular. Vocês se lembram da DRU? Desvinculação de receita da União, que um percentual, inclusive da Seguridade Social, pode ser tirado para as outras áreas? Na Seguridade Social, meu amigo, ela acabou. O artigo 2º do ADCT da Constituição, aqui, da emenda, inseriu no artigo 76 do ADCT o parágrafo 4º. A desvinculação, a DRU, de que trata o caput, não se aplica às receitas de contribuições destinadas à Seguridade Social. Acabou a DRU na Seguridade Social, mas o governo fez porque não está sobrando. Se não está sobrando, não tem o que desvincular. Logo, isso aqui não vai prejudicar o governo na situação atual em absolutamente nada. Desse modo, extinta foi a DRU no âmbito de contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. O artigo 35 é um artigo que trata de revogações. Nós já vimos aqui a revogação do 40, parágrafo 21, tá? Que é aquela dobra de imunidade para aposentado e pensionista de regime próprio com portador de doença incapacitante. O dispositivo foi revogado. Agora, para isso aqui se aplicar no âmbito de estados e municípios, tem que ter uma incorporação local. A substituição da folha de remuneração das empresas, parágrafo 13 do artigo 195, também teve revogação. Já estudamos isso lá atrás. Em razão de novas regras de transição, tanto em regime geral quanto em regime próprio, aprovadas pela emenda 103, também foram revogados os artigos 9º, 13 e 15 da emenda 20, o artigo 2º, 6º e 6º-A da emenda 41 e o artigo 3º da emenda 47. Por quê? Porque nós temos aqui novas regras de transição para o regime geral e para o regime próprio dos servidores federais. Mas com a ressalva de que, como uma parte das regras da emenda 103, como aposentadorias voluntárias e regras de concessão da pensão, principalmente a sua renda, para se incorporarem a estados, DF e municípios, dependem de alteração na legislação local, as regras antigas, tanto do artigo 40, as permanentes, que apontamos todas, e de transição citadas, elas continuarão válidas para estados, DF e municípios, até que haja incorporação da legislação local. É por isso que colocamos aqui. Vale registrar, por outro lado, que para os servidores efetivos de estados, DF e municípios, essas regras de transição continuam vigentes, até que haja incorporação para a lei local, principalmente constituições e leis orgânicas, pois a revogação apenas alcança os respectivos servidores federais. Nesse sentido, o artigo 4º, parágrafo 9º, artigo 10, parágrafo 7º, artigo 20, parágrafo 4º, artigo 21, parágrafo 3º, artigo 22, parágrafo único e artigo 23, parágrafo 8º, todos da emenda 103, aduz que se aplicam às aposentadorias dos servidores dos estados, do DF e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionadas ao respectivo regime próprio. No entanto, vimos que algumas regras
vemos isso detalhadamente na primeira etapa do curso, na parte de regime próprio. Algumas regras têm aplicação imediata a regime próprio de estados, DF e municípios, como aquele regramento lá do artigo 24, que prevê a acumulação de aposentadoria com pensão por morte e previdência pública. O menor benefício é reduzido em faixa. Então, tem regras que têm aplicação imediata, tá bom? A exemplo também do parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, fizemos esse pente fino. Bom, a emenda, ela entrou em vigor, como regra geral, na data da sua publicação, que foi 13/11/2019. Mas teve ressalvas. Os artigos 11, 28 e 32, a vigência é 1/3/2020, conforme nós já explicamos ao longo do curso. Só para lembrar, o artigo 11 trata da contribuição do servidor federal, o 28 da contribuição do empregado doméstico e do avulso, e o artigo 32 trata da contribuição sobre os lucros dos bancos, e a sua vigência foi postergada para 1/3/2020, ok? Inclusive nos casos até de redução tributária, que eu achei um verdadeiro absurdo. E, em relação aos regimes próprios de estados, DF e municípios, a alteração promovida no artigo 149 da Constituição Federal e as revogações da linha A do inciso 1 e os incisos 3 e 4 do 35, para entrarem em vigor só na data da publicação da lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que as referende integralmente. Aqui entra a questão da progressividade das alíquotas. 149, parágrafo 1º, com redação dada pela emenda 103, diz que União, Estados, DF e municípios instituirão por lei contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas de servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição. Ok? Então, esta regra da progressividade para estados, DF e municípios depende de incorporação na legislação local. Já para os servidores federais, nós vimos que tem alíquotas reduzidas para quem ganha pouco, como para quem ganha um salário mínimo de 7,5%, e as alíquotas vão avançando. Sendo que para o serviço federal foi fixada em 14% uma alíquota base, com redução nas faixas de baixo e ampliação nas faixas de cima, como 19% nós chegamos a ver, e 22% também. E nessa situação, para os servidores federais, esse dispositivo tem aplicação plena e imediata a contar da competência março de 2020. Em relação a estados, DF e municípios, a alíquota base de 14% tem aplicação imediata. Só que essa progressividade, ela vai depender de incorporação na legislação local. Eu analisei isso com calma e eu concordei, inclusive, com a manifestação da Secretaria de Previdência e Trabalho. Então, aplica automaticamente os 14%. Então, os estados, DF e municípios, eles, nessa situação, os que não adotam 14%, eles terão que adotar. Tem município que é 11%, 12%, tendo regime próprio de previdência social, e vai ter que passar a adotar o respectivo 14% a partir de março, de 2020. Inclusive, esse posicionamento, que eu achei correto, analisando com calma, veio, inclusive no dia de hoje, um aluno gentilmente me mandou essa portaria 1348, 3 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia / Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Essa portaria dispõe sobre parâmetros e prazos para atendimento das disposições no artigo 9º da emenda 103 para estados, DF e municípios comprovarem a adequação dos seus regimes próprios de previdência social. E eu analisei com bastante calma e tudo mais, eu achei razoável. O artigo 1º, previu que os estados, DF e municípios têm que comprovar à Secretaria Especial de Trabalho e Previdência a vigência de lei que especifica a adequação de alíquotas da contribuição do regime próprio, para observar o artigo 9º, parágrafo 4º da emenda 103, e também a vigência da norma sobre transferência do regime próprio
da responsabilidade de pagamento dos benefícios de incapacidade temporária, salário de maternidade, família, auxílio e reclusão, tirar isso da Previdência. Nós vimos que nessa situação de crise, a emenda previu que a Previdência de estados, DF, municípios e a própria da União só vai pagar aposentadorias e pensões por morte. Se tiver auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário de maternidade, vai ter que passar isso para a conta de remuneração, para as respectivas licenças, e os regimes próprios locais têm que fazer isso, ok? Sendo que o artigo 2º prevê que na definição das alíquotas de contribuição do regime próprio, para fazer a adequação, a Secretaria de Previdência previu os seguintes parâmetros. Para o RPPS, em relação ao qual seja demonstrada a inexistência do déficit atuarial, a alíquota de contribuição em pensionistas não poderá ser inferior àquelas do regime geral. Nós estudamos isso, nós vimos que a alíquota do servidor do Estado, DF, município, o regime próprio que tem déficit não pode ser inferior à federal. Já, eventualmente, algum regime próprio que não tenha déficit, como antigos territórios ou Espírito Santo, essa alíquota de contribuição pode ser menor que o servidor federal, mas deve ser pelo menos igual à do regime geral de Previdência Social, cujas nossas faixas nós vimos, inclusive, para os segurados e empregados. Mas isso aqui é uma raridade. Somente no caso de RPPS, que não tem déficit financeiro atuarial, e aí tem que fazer esse cálculo com base nos parâmetros estabelecidos na portaria 464 de 2018, que dispõe sobre as normas aplicáveis a avaliações atuariais dos regimes próprios. Somente os regimes próprios que não tenham déficit financeiro atuarial poderão adotar alíquotas menores que o Serviço Público Federal, observado pelo menos a alíquota do empregado no âmbito do regime geral de Previdência Social. Já a grande maioria, para o RPPS com déficit atuarial, caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota mínima uniforme dos ativos e inativos será de 14% na forma do caput do artigo 11 da emenda 103. E caso, ou seja, há uma possibilidade, deixou em aberto para estados, DF, municípios adotarem a respectiva progressividade. Quem não utilizar, 14% linear. Muitos estados já estão. Tem estado até que é mais do que isso, como Goiás, que é 14,25%. Mas os estados que não têm 14%, os municípios que não têm regime próprio, que têm 14%, vão ter que se adaptar para aplicar os 14%. Ou então, adotar o sistema de progressividades na mesma linha que a União fez, que é justamente a letra B. Caso sejam adotadas alíquotas progressivas, vai ser observado o seguinte. Devem ser referendadas integralmente as alterações do 149 da Constituição Federal nos termos do inciso 2 do artigo 36. E as alíquotas de contribuição ordinária dos ativos, aposentados e pensionistas e as suas reduções e majorações corresponderão no mínimo às previstas no 11, parágrafo 1º da emenda 103. Ou seja, na visão da Secretaria de Trabalho e Previdência, se houver incorporação da progressividade, tem que ser total, tem que aplicar aquelas faixas que nós estudamos para os servidores federais, e esse é o posicionamento do governo. Quem não cumprir isso aqui, o Estado e município que não cumprir isso aqui, vai ter severos problemas, porque vai ter uma irregularidade previdenciária, e agora a emenda 103 prevê essa supervisão por parte da União através do Ministério da Economia. E aí não vai ter certificado de regularidade previdenciária e vai travar os respectivos repasses. E eu acho que o Supremo não vai dar mais liminar, porque essa fiscalização agora está no texto constitucional. Bom, em relação ao parágrafo 21 do artigo 40, que é o aposentado e pensionista que ganha mais do que até o dobro do teto do INSS do regime geral, não paga contribuição previdenciária, há uma previsão aqui que enquanto não houver incorporação na legislação local dessa revogação, essa imunidade continua em vigor nos estados e municípios que têm norma nesse sentido. Isso porque o mesmo ocorre com a revogação do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição e das regras de transição da emenda 41 e 47, conforme falei, que somente serão aplicáveis ao regime próprio de estados, DF e municípios na data da publicação da Lei de Iniciativa do Poder Executivo que referende integralmente essa situação, não podendo, inclusive, ter efeitos retroativos. Então, a regra do parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição, o Estado que regulamentou continua válida até ele vedar, e as transitórias da 41 e 47 também, até que ele incorpore na legislação local o seu próprio regramento. Ok, pessoal? Bom, com isso fechamos essa aula envolvendo temas finais, esses 3 artigos que foram estudados, mais o artigo 35 e o artigo 36.
mas nós ainda não fechamos o curso. Eu vou trazer mais uma aula específica de alguns pontos problemáticos, alguns até que eu já trabalhei, outros que eu trabalharei agora, envolvendo pontos bastante controvertidos da emenda 103. Um forte abraço para vocês e até lá.